E aí, pessoal? Mais uma vez estamos aqui, podcast Pode Ser, onde a gente conversa sobre educação, esporte, cultura. E aqui vocês estão vendo algumas coisinhas diferentes na mesa. A gente vai falar sobre um esporte pouco conhecido nacionalmente. E temos aqui um técnico que trabalha com isso, é um colega das antigas. Conheci ele por via da filha dele, que foi minha aluna. Marcos, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença. Antes da gente começar esse bate-papo, sabe que você tem uma participação muito especial na minha vida por conta da Vitória, né? Que é sua filha. E a gente vai falar um pouco dela. Tem um assunto que você não sabe ainda que eu vou falar. Né? É coisa de escola, lá de dentro, lá da escola. Mas, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse, né? Para o pessoal que está aqui ouvindo, soubesse quem é você, sua formação. E depois a gente vai falar sobre as bolinhas lá na frente, a gente avança aí. Perfeito. Vamos lá. Bom, vamos lá, boa noite a todos. Eu sou Marcos Roberto Hernandes, eu sou nativo, né? Sou nascido em Jundiaí, tenho uma filha com deficiência, a Vitória, no qual o professor Serginho deu aula para ela de educação física. Lá atrás, 2009, não esquecer, 2010. Né? Tenho uma filha com deficiência, o meu pai ele faleceu recentemente, mas ele também adquiriu uma deficiência, né? Ele tinha um AVC, uma amputação. Sim. E eu cheguei a cuidar do meu pai também durante 27 anos, né? Então tenho assim uma experiência, uma vivência muito grande com a questão da deficiência. Atualmente eu estou cursando o 8º semestre de Educação Física, então eu não tenho a formação ainda adequada. 8º é o último. 8º é o último derradeiro. Semestre, é o derradeiro. Mas eu já estou fazendo pós também, tá? Pós, então, hein? É isso, já estou fazendo pós em neurociência e treinamento mental e inclusão de pessoas com deficiência na empregabilidade. Que legal. Então são 2 pós que eu estou fazendo aí. Mas através disso, com a modalidade da Bocha, já faz 10 anos que eu atuo. Né? Eu atuei no início como auxiliar técnico e aí agora assumi a questão da modalidade aqui em Jundiaí. E nós temos aí alguns atletas aí muito bem representados aqui no município, aqui no estado de São Paulo. Legal, que eu vou querer conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Legal. Então assim, eu te conheci lá na MEB Geraldo, lá no Lois Chaves, por conta você e sua esposa levavam a Vitória até a escola. Sim. Que foi quando eu conheci vocês. Então, eu falo que a Vitória me ensinou muito a ser professor. Porque quando a gente sai da faculdade, você está cursando a faculdade, você sabe que a base eles dão. Mas o trabalho específico, o dia a dia, o know-how ali é dentro do lugar de trabalho. Na prática. Na prática. Então, eu lembro que lá na escola, eu cheguei na escola, tem a Vitória, ela é cadeirante e é sua aluna. Ah, tudo bem. Aí um dia eu olhei pra quadra e falei assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com a Vitória? Porque eu preciso dar aula pra ela e preciso dar aula pra sala toda. Como que eu vou agir? Como que eu vou interagir? Aí é conversa. Conversei um pouco com a sua esposa na época, se podia tirar ela da cadeira, se não podia. E a Vitória é uma criança muito independente. Sim. Então isso me ajudou demais. Hoje o cabelo tá um pouco branco, mas se a Vitória não fosse independente, eu já tinha menos cabelo. Com certeza, eu também. Então, Marcos, assim, o que você acha que falta hoje? Você tá falando que tá acabando o 8º ano, né? Tá encerrando esse ciclo da faculdade e fala assim, pela sua experiência de vida, de trabalho com seu pai, com a sua filha, o que você fala assim, putz, a faculdade podia ter apertado aqui pra gente ter um pouquinho mais de cancha, né? Vamos falar do bote, né? Vamos falar um pouquinho mais de cancha. Tá. Na faculdade a gente aprende muita coisa, Serginho, mas tem muita questão teórica, tá? E a prática a gente consegue desenvolver bastante coisa também. Uhum. Mas o que é muito importante para a gente como indivíduo é a gente procurar o conhecimento. Não Sim. é só a base que a faculdade fornece para a gente. Exatamente. Eu tenho que buscar conhecimento, né? Porque a faculdade ela vai trazer um material para mim, um material muito rico, por sinal, mas eu tenho que ter essa curiosidade. E através dessas curiosidades eu fui a procurar saber mais sobre esporte adaptado, o paradesporto que a gente fala, né? Porque tem a modalidade paralímpica, que são aquelas modalidades que participam de Olimpíadas. E o paradesporto, que são as demais modalidades, e algumas não participam de Olimpíadas, né? Não estão eleitas para Olimpíadas. E através de toda essa curiosidade, esse conhecimento, eu vou procurando outros caminhos, né? A bocha foi a que eu me dediquei mais tempo, porque a gente trabalha muito com pessoas com paralisia cerebral. A maioria é cadeirante. Sim. Tá? Não necessariamente a pessoa tem que estar numa cadeira de roda, mas para competir, sim. Então, e a bocha eu consigo incluir muito mais pessoas
Nós temos atletas que jogam acamado. Ou seja, atletas Legal, que não cara. sentam na cadeira de roda, eles estão acamados e conseguem disputar essa modalidade e competir. Isso que é o mais importante. Nossa, mas peraí, como que funciona? Porque assim, a pessoa tá acamada na casa aí. Vai percebendo, tá acamada. Ela tá na casa dela, isso, né? Na casa dela e ela pode ser transportada numa maca, numa Ah, cama tá. de hospitalar, né? E aí vai com todo o aparato pro local Pro local de competição. Que da hora, Pro local de cara. treino. Então tem muitos atletas que competem acamado, né? Na nossa equipe eu não tenho atualmente, mas nós já tivemos, né? E exatamente por isso que eu estou falando, é uma das modalidades mais inclusivas que a gente conhece. Porque são crianças que muitas vezes não oralizam, não verbalizam, não ouvem muitas vezes. Então como que ela vai fazer o sinal? E toda a autonomia, independência, toda a funcionalidade do jogo é do atleta. Alguns atletas, esses que jogam acamado, eles dependem de um auxiliar para poder conduzir a bolinha, né? Eu tenho um dispositivo que chama calha de lançamento, mas toda a evolução do jogo é só o atleta que pode fazer. Eu vou jogar a bolinha ali, eu vou jogar a bolinha lá. O auxiliar não pode dar palpite, não pode. Então toda a autonomia do atleta. O atleta, ele fala tudo que ele vai fazer e por conta da sua limitação, aí uma pessoa se direciona a bola para aquele ponto exato que a pessoa falou e depois faz o lançamento, é isso? Isso. A bocha, a bocha competitiva, né? Porque tem a bocha paralímpica, que é a competição, a competitiva, e nós trabalhamos com bocha adaptada. Sim. Né? Então eu consigo incluir pessoas idosas. Já fiz um trabalho aqui na cidade, em Jundiaí, tá, com idosos, durante 2 anos também. Então a gente consegue incluir a pessoa idosa nessa modalidade, que é esse material aqui, são essas bolinhas aqui. Então é uma bolinha leve, uma bolinha pequena que cabe na mão. Então é uma bolinha simples, fácil de jogar. Então existem as regras. E levinha também, não é É tão leve. pesada. Não, pesa 270 gramas. É um padrão dela aí, 270 gramas. E o que acontece? Eu consigo fazer várias dinâmicas com as pessoas que vão participar. Então já fiz vivências em escola municipal, em escola estadual, já trabalhei com EJA, trabalhei com idosos na cidade vicentina, em Jundiaí, e trabalho profissionalmente com atletas com deficiência. Tá? Estou há 10 anos nessa modalidade, como árbitro, como técnico e como classificador funcional. Eu não atuo como classificador funcional por eu ser técnico. Eventualmente eu trabalho em algumas arbitragens que não tem um atleta competindo, para não ter confronto de interesse. O classificador é como acontece nas provas de atletismo adaptado. Então tem o C1, o D1. Exatamente. Tá. Então na bocha adaptada são 4 classes funcionais. Né? Então se eu for falar BC1, é um atleta com paralisia cerebral que joga em cadeira de roda e precisa de um auxiliar. Então, ele precisa de uma pessoa para conduzir a cadeira dele, para pegar a bolinha no chão, tem que ter esse auxiliar. Mas toda a decisão de jogo, a estratégia de jogo é só do atleta. O auxiliar nem pode se comunicar com o atleta, só o atleta com o auxiliar. Nós temos a classe BC2, que são pessoas também com paralisia cerebral, que não necessariamente precisam de um auxiliar. Então ele tem mais autonomia para conduzir a cadeira de roda, para pegar a bolinha no chão, para conversar com o árbitro, ele tem toda essa autonomia de jogo. Tem a classe BC3, que é a classe que tem mais comprometimento. São esses que jogam acamado, esses que não têm mobilidade de membro superior e às vezes nem de membro inferior, porque você pode jogar com a mão e com os pés. Então, ele joga com uma calha de lançamento e esse auxiliar ele não olha para o jogo, ele não pode em momento algum olhar para trás, olhar para o que está acontecendo no jogo. Então ele só vai conduzir ou direcionar a calha para onde o atleta apontar, para onde o atleta quiser fazer o lançamento. Então ele é muito dinâmico esse jogo, por isso que é inclusivo. E tem a classe BC4, que são pessoas com deficiências neurológicas. A Vitória, minha filha, ela enquadraria na classe BC4. Mas por ela ter uma autonomia maior, uma independência maior, ela é inelegível para competir. Então, para competição, ela não pode ir, sendo que ela já participou de jogos escolares nessa classe funcional. Eu cheguei a ver alguns vídeos dela. Isso, então, ela tem essas 4 classes funcionais nessa modalidade. Mas aí a gente consegue adaptar isso para escola, para públicos diversificados. Que é a popularização do esporte, né? Então, Sim. Hoje a gente fala muito do futebol. Hoje de manhã eu estava vendo uma matéria sobre uma cidade. Exato. A matéria não tinha nada a ver com o futebol, mas nada. Eles estavam falando sobre uma cidade
e o cara se posicionou atrás na frente, na verdade, de um estádio de futebol para ele jogar o gancho do jogo que ia ter no estádio de futebol à noite. Mas a matéria não tinha nada a ver com futebol. Então, assim, o esporte futebol, ele é muito popular na nossa cidade. Sim. Nossa cidade, no nosso país. E até no mundo todo, né? Eu acho que nós, como professores de educação física, né? Você como futuro professor de educação física, mas que já está bem engajado no meio, o nosso papel é popularizar. Então, quando eu vou para a escola, eu brinco com as crianças, né? A criança chega no primeiro ano, professor, a gente vai jogar futebol? Não. Aí ele fica assim, talvez no quinto ano. Então, fala, nossa, vai demorar pra caramba, porque não é só futebol, acho que tem muitas coisas que a gente tem que englobar dentro do esporte, porque o esporte não é só uma bola para ser chutada, né? Tem muita. Sim. Você está mostrando pra gente um esporte. Eu conhecia um pouco, mas tem muito mais coisa que eu. No nosso bate-papo anterior, que eu descobri e falei assim, puta, eu preciso estudar mais. As modalidades inclusivas, elas são muito diversificadas, né, professor? Tem a questão da bocha, tem rugby em cadeira de roda. Esse eu quero saber daqui que a eu pouco. também atuo na arbitragem do rugby em cadeira de roda. Tem o basquete em cadeira de roda, que é o mais conhecido. Esporte adaptado é o primeiro esporte brasileiro, né, que veio para o Brasil, foi o basquete em cadeira de roda, com o Sérgio Del Grande, em 1957. Faz um tempinho já. Na faculdade de vivência de esporte adaptado, nós fizemos o basquete. Basquete. Então, muito conhecido, muito difundido. Foi o dia que eu saí com a mão tudo arrebentada da quadra. Acontece. O dedo tudo mordido, porque bate cadeira com cadeira, a gente não tem habilidade para ficar tirando a mão. Na hora de girar a roda aqui, então eu saí com o braço tudo acabado aquele dia, mas foi uma vivência muito boa. Mas eu posso já fazer um desafio para você. Let's Também go. atuo com basquete em cadeira de roda. Bora. Nós atuamos aqui em Jundiaí, no Centro Esportivo Arana Spola, em Hortolândia. Pertinho de casa. Toda sexta-feira, das 17 às 20h30. Das 19 às 20h30. Das 19 às 20h30. Isso. Vamos se organizando pelo WhatsApp, vamos marcar. Vamos lá. E aí tem vôlei sentado, tem muitas modalidades, né, do paradesporto. E o que acontece? Hoje é importante que os novos alunos que estão saindo da faculdade tenham esse conhecimento e tenham esse interesse em ingressar nessas modalidades paradesportivas, porque o mercado ele é completamente aberto. Uhum. Só para você ter ideia, com a bocha adaptada, no estado de São Paulo temos 625 municípios, se eu não me engano. 645. 645, Isso. Errei por 20 só. Errou por 20. Tô bom na média. Tá bom. O que acontece? Para a competição, o Jundiaí é o último município do estado de São Paulo, vindo da capital para cá, que tem equipe de bocha paralímpica. Então, daqui para o interior, atualmente está tendo em Campinas, foi montada uma equipe em Sorocaba e Itatiba. Mas em Jundiaí é a última equipe, é a última cidade, o último município. Então, daqui para o interior, daqui para Ribeirão, compete. Nada. Não tem competição. A maioria dos clubes são centralizados próximo a São Paulo. Taboão da Serra, Suzano, São José dos Campos, mas é naquela região. Uhum. Então, o mercado ele é muito amplo. Estive nesse final de semana em competição de rugby em cadeira de roda, na arbitragem em Ribeirão Preto. No Brasil, tem 16 equipes de rugby em cadeira de roda. 16. Estou falando de Brasil. Então, tem muito mercado para os profissionais, para o atleta, para você fomentar a inclusão. Uhum. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Esportes na neve. Temos atletas de Jundiaí que representam a CBDN. Ele treinava no bolão. No bolão, Cristian Ribeira. Sim. Né? Tinha o Thomas também, que hoje ele está no Paralímpico, no atletismo. O Thomas Moraes, que Thomas Moraes. vai para a Paralimpíada agora em Paris. Foi convocado. Conseguiu o índice. Então, Jundiaí tem muito destaque no paradesporto. Jundiaí tem um excelente trabalho com atletas com deficiência, mas a gente não pode só olhar para o rendimento. A instituição que hoje atua com atletas do paradesporto não olha só para o rendimento, olha também para a inclusão. É esse contexto que a gente precisa modificar no Brasil, como um todo. Eu estava conversando hoje à tarde com um professor de educação física, amigo meu, professor bem mais tempo que eu de rede, trabalha no esporte de rendimento, já trabalhou no Jundiaí, trabalhou nos Estados Unidos. Ele dá palestra para fora do Brasil, vira e mexe, está palestrando em inglês, espanhol, assim, já foi técnico de basquete por muito tempo. E a gente tá falando do esporte da base. Exato. Porque assim, eu já fui técnico de rendimento. Sim. E lá atrás, quando a gente ia buscar, a gente ia até na escola.
Então, teve uma vez que eu fui supervisor de educação física por um tempo, logo depois que eu saí do Geraldo, né, fui supervisor de educação física, e eu fui conversar com o gestor de esportes. E eu falei para ele, a gente precisa conversar, precisa ter um diálogo entre a educação e o esporte. Porque hoje os alunos são meus, hoje os alunos estão dentro da escola. Amanhã eles são seus, os alunos estão dentro do esporte. Então precisa ter um canal ali. Então a conversa com esse professor foi justamente isso. A base está muito fraca, porque não está tendo mais onde se buscar essa base para treinar, né? E pelo que você está falando, acho que é uma coisa que está acontecendo nacionalmente, né? E nós, como somos da área de educação física, nós sabemos que a educação física, a prática esportiva, ela modifica a sociedade. Ela diminui a questão de saúde, de problema de saúde, muitas vezes saúde mental, auxilia na questão comportamental dentro da escola. Nós trabalhamos também com xadrez, não xadrez adaptado, né? Atualmente eu não estou na área do xadrez, mas nós tivemos 250 alunos de periferia, de comunidade, situações de vulnerabilidade, alta vulnerabilidade, nós trabalhávamos com xadrez. Então a gente começa a perceber a questão de evolução do indivíduo, da pessoa. Isso eu estou falando de crianças. Isso traz muita riqueza. Para nós que estamos na área da educação física, sabemos que isso auxilia demais a educação, a saúde, a assistência social e a cidadania. Você está falando de 2006 a 2008, eu fui professor lá no Ana Rita, que é ali próximo ao cemitério dos IPs, próximo à Nipo brasileira. Sim. E lá eu desenvolvi um projeto de xadrez. Então eu ia no contraturno, 18 anos de prefeitura, eu sempre fui professor da tarde. Eu ia de manhã, na terça-feira, e eu desenvolvi um projeto de xadrez com as crianças. Em 2009, eu fui pro Geraldo, que foi onde que eu conheci a sua filha. Sim. Eu cheguei lá, e cheguei em fevereiro, comecei, dei um mês de aula, em março a quadra entrou em reforma. Aí eu e a professora da época, nós precisamos fazer um projeto para a escola, para a gente dar aula dentro da escola. E o primeiro projeto que nós fizemos foi xadrez, que como eu já tinha um projeto escrito, falei, vamos fazer um que a gente já está tudo pronto para a gente ter tempo da gente desenvolver o outro projeto. Aí nós fizemos um projeto de xadrez. Do xadrez nós fomos para capoeira. De capoeira nós fomos para artes marciais. E depois... Não, minto. Vou fazer de novo. Foi xadrez. Xadrez fomos para o circo. De circo fomos para capoeira. E depois encerramos com dança. Então eram 4 projetos ao longo do ano, que seriam cada um bimestre, né? E a gente teve que se desdobrar demais, porque foi tudo dentro da escola, né? Tava sem quadra, sem espaço, e o Geraldo não tem espaço externo amplo para você trabalhar com 25, 30 crianças na época. Né? Sim. Era bem tranquilo, não. Era bem puxado. E o resultado surpreende, né? Não surpreende nós que estamos ali na frente, né? Porque nós estamos aplicando esse projeto, então a gente já acredita no projeto. Sim. Mas surpreende pelo resultado das próprias crianças, de outros profissionais da área e da família. O resultado é sempre surpreendente de forma positiva, isso que é importante. Uhum. A gente tá falando da Vitória, né? Foi minha aluna lá no começo de carreira. E com isso eu tive que aprender demais. Demais. Porque na faculdade, apesar de ter vivência com o basquete de cadeira, eu não tinha o know-how do dia a dia, né? Aí me deparo com a Vitorinha lá, uma criança de 6, 7 anos de idade. O que eu vou fazer? E uma das aulas que eu lembro foi a aula de basquete. Porque eu peguei a aula de quicar, né? Que na época, o nosso currículo ele era desenvolvimentista. Então a gente trabalhava por habilidades motoras. E uma delas era o quicar. E eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso para a Vitória quicar na cadeira? Eu tive que sentar, pegar uma cadeira fora da aula, peguei uma cadeira normal, sentei para eu tentar ajustar, para eu poder mostrar para ela como que era o movimento, para ela conseguir fazer com 7, 8 anos, 6, 7 anos de idade, né? Foi muito gratificante depois ver ela ficando dentro da aula. Sim. E tem uma outra passagem, que essa passagem você não sabe. Essa passagem, a quadra foi coberta em 2010, se eu não me engano. E quando estavam cobrindo a quadra, a água da chuva, ela ia toda para a quadra. Aí eu conversei com o diretor da escola na época e conversei com o pessoal de obras para fazer uma separação ali para a água não ir para a quadra, né? Porque a quadra já era coberta, então a gente conseguia trabalhar na quadra. Só que como empoçava água na frente, a gente não conseguia ir para a quadra porque molhava tudo. E criança escorregando, era risco de queda muito grande, né?
Aí conversei com o diretor, chamou o pessoal de obras lá, eles fizeram uma ondinha na entrada da quadra. Aí beleza, foi lá, chegou o engenheiro da Secretaria de Educação, com mais uma professora que era supervisora na época, e eu falei assim, tá, me dá 5 minutos. Aí passou um aluno nosso lá, falei, fulano, vai em sala tal, pede pra aluna Vitória vir aqui na quadra, por favor. Aí foi lá, chamou a Vitória chegou, oi professor, Vitória, entra na quadra. Aí ela foi entrar de cadeira de roda, a moça, que era a supervisora, quis ajudar, falei, não, ela vai ter que entrar sozinha. Sim. Não, mas tem gente para ajudar, eu sei que tem gente para ajudar, mas ela tem que entrar sozinha na quadra. A Vitória não conseguiu entrar. Eu falei, pode quebrar. Isso é inclusão, professor. Emociona. Emociona. Por quê? Até eu estou emocionado, né? Porque eu não Você sabia. não sabia, Não sabia, não tinha conhecimento mesmo. Mas assim, o que acontece? Isso é inclusão. Não é só a inclusão física, predial, né? Da estrutura física. A inclusão atitudinal. Isso que faz parte, isso que você teve. Isso que você e o diretor na época teve. Né? Teve essa visão, opa, peraí, ela tem que ter essa autonomia. Então ela tem que fazer essa condução sozinha. Então, se eu não estou aqui, como que ela vai fazer essa condução? Sim, você claro. tem aquele obstáculo. Porque na sala de aula, o bom da criança, a criança é sempre muito solícita. Sim. Então, toda aula tinha alguém para ajudar ela, até por conta de ser diferente. Então, as crianças querem experimentar como que empurrar uma cadeira. Então, elas são muito solícitos. Ela tinha as amigas dela da época. E toda hora elas sempre estavam juntas na quadra. Mas eu não achava justo que ela tivesse que ser forçada a esperar alguém para entrar na quadra, enquanto todos os alunos estavam entrando. Então, Exato. aí quebraram a ondinha, fizeram uma outra. Vitória, vem de novo aqui. E na época, eu conversando com o diretor da escola, nós fizemos. A escola tinha uma guia, que era um piso e depois vinha o chão. Nós conversamos, ele fez um rebaixo no chão, de uma rampa, daí foi construída pela escola, não foi nem pela secretaria, para essa rampa ter o acesso direto para a quadra. Aí na segunda vez que ela foi, ela entrou, eu falei, agora tá bom, agora pode voltar para a sala, Vitória. Era só isso que eu precisava, que você conseguisse entrar na quadra com dignidade. É um olhar da vivência. Sim. Né? Você esteve com a Vitória ali, com a sua aluna cadeirante, naquele ambiente. Teve essa reforma, mas você vivenciou isso. Sim. Isso faz parte da inclusão. Isso é a inclusão. Isso é muito bonito. É legal que assim, como a gente vai conversando com alguns amigos, e eu desde o primeiro episódio eu venho falando, sempre um elo que vai ligando outro elo, que vai ligando outro elo, que vai ligando outro elo e vai formando uma corrente. No primeiro episódio do nosso podcast, eu entrevistei 2 amigos que são professores de educação física e eles trabalham com pessoas com síndrome de Down. E junto com a instituição Teia Down, que acho que você também já conhece a da Teia. E a Teia tem uma gama de pessoas que eu não conheço. E chegou muita gente até mim. E hoje eu estava vendo hoje pela manhã, eu estava vendo um vídeo de uma professora, que é a Rúbia, que ela vai vir aqui também no podcast para conversar com a gente, que ela compartilhou esse vídeo de uma outra pessoa que é ligada às mães atípicas, que ela estava indignada com uma situação. E qual que é a situação? Todas as crianças estão em férias. Sim. Estão se divertindo, estão brincando, então ela estava num parque, ela não nominou o parque que era, e esse parque tem um espaço adaptado, de brinquedos adaptados, apartado, não é junto, né? Tem um espaço apartado. As crianças que não precisam estar naquele parque adaptado, que poderiam brincar em qualquer espaço do parque, estavam destruindo os brinquedos daquele espaço. Sim. E a mãe, que tem uma filha cadeirante, ela estava totalmente indignada e com razão desse acontecimento. Então, a gente precisa olhar com mais carinho para os espaços, porque não são muitos. Eu lembro aqui em Jundiaí quando se criou o primeiro espaço adaptado, que foi dentro de um centro esportivo também, que foi lá no Dal Santo. Sim. Criou-se o espaço, é bem utilizado, desse espaço surgiram vários espaços. A gente tem uma amiga em comum que é a Karina, Sim. que trabalha com a inclusão. A Karina é uma batalhadora da inclusão, ela luta. Eu já tive algumas conversas com ela, com a equipe dela, tem o Eduardo, que é professor de educação física também, então dá pra gente avançar em algumas questões, porque a gente anda por Jundiaí e a gente vê a falta e quando tem esse desprezo. Então que as crianças, no caso
os adultos ensinem as crianças a preservar o espaço, porque é deles também. Porque hoje a gente está falando de crianças que nasceram numa condição diferenciada e precisam de um recurso, seja uma cadeira, seja uma bengala, seja uma muleta, ou seja um óculos, como a gente está usando. Então a gente não sabe o futuro. Então até janeiro eu não usava óculos. Eu comecei a usar óculos agora em janeiro. Porque eu já pegava os copinhos e não enxergava mais. Cara do céu. Acontece comigo isso às vezes. Às vezes só. Então, assim, acho que eu trabalho com telas, né? A gente usa muito celular, tô me apoiando no celular pra gente não se perder na história aqui. Então, assim, no longo da sua vida, chegou um momento que você chegou a um cargo de conselheiro tutelar. Exato. A minha esposa já trabalhou no conselho, ela entrou no conselho na parte administrativa e ela falava assim, ela chegava em casa, as primeiras vezes ela até chorava, por conta das demandas que não são fáceis. Então assim, queria que você desse uma rápida fala sobre isso, porque eu acho que é muito importante o trabalho do conselho tutelar. Em Jundiaí nós temos 3 conselhos tutelares, um é na rua da MF Geraldo, lá no Eloy Chaves. Então, eu acho um trabalho muito bom e muito gratificante. Apesar daquilo que vocês encontram no dia a dia. Porque eu tenho amigos que são conselheiros até hoje, que às vezes a gente está conversando e ele está no plantão, o telefoninho toca e ele não sabe o que ele vai encontrar na hora, né? Exato. Então, se desse uma... O conselho tutelar, ele precisa ser melhor divulgado. O que é o conselho tutelar? E para que serve, né? Para que serve o conselho tutelar? Uhum. Quando que você precisa acionar o conselho tutelar? E isso eu até comentei, saí agora em janeiro do conselho tutelar, tem que ser feito campanhas contínuas, tá? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas do serviço público que desconhecem o que é o conselho tutelar e exigem que o conselho tutelar faça trabalho que seria do serviço público. Segurança pública muitas vezes aciona o conselho tutelar por falta de conhecimento. Uhum. Vem aqui buscar um adolescente. Espera aí, ele está na delegacia, você tem que chamar os pais. Família, né? A família. O conselho tutelar não é tutor, né? Nesse ponto não é o responsável pela criança, pelo adolescente. Então tem muita divergência ainda do que é o conselho tutelar. O trabalho no conselho tutelar, de fato, é um trabalho que exige muita dedicação. O profissional que trabalha no conselho tutelar, ele tem que gostar muito do que ele faz, não gostar de criança. Às vezes a pessoa, eu gosto de criança, vou ser conselheiro tutelar. Não. Se você gosta muito de criança, vai querer ser conselheiro tutelar, você vai sofrer. Não que eu não goste de criança e não que os colegas que passaram e estão hoje no conselho tutelar não gostam de criança. Essa é a nossa função básica. Mas o que acontece? Você tem que ter um olhar um pouco mais frio para toda essa situação, de todo esse contexto dessa situação. Por isso que saindo do Conselho Tutelar eu voltei mais para projetos sociais. Porque dentro do Conselho Tutelar, na maioria das vezes, você vai trabalhar quando o problema ele já está instalado. E eu quero prevenir com que esse problema com que essa situação chegue ao Conselho Tutelar, ou chegue numa Fundação Casa, ou chegue no Ministério Público, na Vara da Infância. Uhum. Então, esse é um trabalho contínuo. Já entrando nesse assunto, mas assim, Jundiaí não tem uma delegacia especializada em criança e adolescente. É uma cidade de 450 mil habitantes, mas são poucos os municípios do Brasil que têm delegacia especializada. Mas Jundiaí caberia, porque Jundiaí é uma cidade que tem um IDH elevado. Um porte de cidade muito grande. Não é uma competência do município, é uma competência do Estado, mas o município sim precisa provocar essa situação. Você sabe dizer qual que é a mais próxima aqui de Jundiaí? Não vou saber. Tá. Te garanto para você que eu não sei. Pesquisa lá depois lá, mas são muito poucas delegacias especializadas. Nós temos delegacia do meio ambiente especializada, temos a delegacia da mulher. Sim. Mas aí vai mais uma crítica. A delegacia da mulher, ela tem um horário comercial de segunda a sexta. Quando as mulheres sofrem vítimas ou são vítimas de violência doméstica, no qual a criança ela presenciou, onde que a pessoa vai durante a noite, no final de semana? Vai no plantão policial. Será que ela vai ser bem atendida no plantão policial? Fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Não estou aqui para julgar. Né? Mas se tivesse um atendimento especializado, eu teria certeza que seria bem atendida. Na delegacia da mulher, eu tenho certeza que seria. Sim. Né? Não falando que o plantão policial ela não é bem atendida.
Mas às vezes vai ficar lá 4 ou Mas 5 horas sendo vítima. Mas é o que a gente tá falando É aqui. muito complicado isso. Vamos fazer só uma correlação com 5, 10 minutos atrás, a gente falando da especialização. Exato. Então, assim, eu quando comecei como professor, não era um professor de educação física que tinha conhecimento sobre crianças com deficiências. Eu tinha passado com uma leve vivência na faculdade. Então, eu precisei estudar um pouco para atender essas crianças melhor. Não é que era um mau professor, eu não tinha competência para. A delegacia é a mesma coisa. A civil que vai atender, o policial civil que vai atender, às vezes ele não está preparado para atendimento uma mulher que já chega fragilizada, ela já chega com medo, porque muitas vezes para ela chegar até lá, quanto que ela já não apanhou na vida? Então tem que ter a força de vontade ou alguém que vê levar. Então precisa, quanto mais o atendimento for especializado, melhor. Tá tudo. Exatamente. Na questão do conselho tutelar, o que acontece? A divergência de opiniões de toda a comunidade, a sociedade como geral, entende que o conselho tutelar é o responsável pela criança e adolescente. Não. O conselho tutelar, ele zela pelo direito das crianças e do adolescente. Os responsáveis, primeiro, a família. Segundo, o Estado. Terceiro, ele mesmo. Tá? Então, um adolescente comete ato infracional, algum lugar errou. Algum lugar foi fragilizado para ele cometer um ato infracional. Não defendendo o adolescente que comete um ato infracional. Mas daí para trás, tem muita coisa que aconteceu. Um elo se quebrou no meio do caminho aí. Vários elos se quebraram no meio do caminho. E muitas vezes essa criança ela vivenciou a violência doméstica dentro de casa. Muitas vezes cometida pelo parceiro, muitas vezes não é o genitor, mas o parceiro da mãe que cometeu essa violência doméstica e a criança fica rebelada. Né? Então são várias as situações. E o Conselho Tutelar não executa serviços. É uma outra entendimento falho que toda a comunidade tem. Né? O Conselho Tutelar não vai atrás de adolescente, não frequenta festas noturnas para ver se tem algum adolescente fazendo uso de bebida alcoólica, fumando entorpecente. Não, o Conselho Tutelar não executa serviço. Quem executa serviço é o serviço público. Então tem muita divergência, ainda que é um assunto muito longo. É legal. Muito grande. É legal esse breve esclarecimento, até porque as pessoas entendam um pouco os papéis, né? Sim. E a gente precisa fomentar, assim como a gente fala do esporte de base, precisa fomentar esses outros serviços que são oferecidos à comunidade. E, às vezes, por questão de ignorância. Não de ignorância de ser ignorante, de ignorância de não saber. Então, de você não ter acesso àquela informação. Então, vou citar de novo o Conselho Tutelar que está na rua da escola. Então, o papel da diretora da escola, quando ela chega lá, ela tem que ter bem claro qual é o papel do conselho. Para ela sair da escola, subir 400, 500 metros e chegar no conselho e falar: eu preciso da ajuda de vocês para tal assunto. E chegar lá, não porque a mãe demorou 15, 20 minutos, que também é um descaso. Mas, às vezes, um telefonema para a mãe fala... Já aconteceu um caso do pai trabalhar à noite, lá no Geraldo mesmo, e ele adormeceu. Estava cansado e chegou lá da escola, ele adormeceu. A moça que trabalhava na casa deles foi buscar a criança, porque ela tinha autorização para buscar a criança, ela viu que o rapaz estava dormindo, e ela buscou, e ela sair, ela voltar, houve um desencontro, porque daí o pai saiu de casa, ele não o viu chegando. Até a gente conseguir entender o que era a situação, a sorte que tinha outras mães que conheciam a história. O Eloy Chaves tem uma coisa muito boa, que tem um grupo de mães muito unidas, né? Sim. Então, aí elas falam: não, mas a moça que trabalha com eles na casa veio buscar. Aí nós ficamos naquilo, já pegou eu no meu celular, a coordenadora no telefone da escola para ligar, e conseguimos um contato. Então, às vezes, se não tem se a conversa, a gente vai direto para o conselho, leva um caso que tira-se desnecessário que... O que acontece? Nós tínhamos muito acesso a toda a rede municipal, tá? Toda a rede pública, de fato, mas a rede municipal ela tem muito mais conhecimento. Tá? Ela é muito melhor preparada. Ela tem capacitações continuadas para professores, para o pessoal de UBS, agente comunitário de saúde, para assistência social. Então, o município de Jundiaí consegue capacitar muito bem os profissionais que atuam para ele. Tá? Mas, assim, ainda tem muita divergência de opiniões. Né?
Muitas pessoas ainda entendem que se o pai atrasou, não quer saber o motivo do que o pai atrasou. Muitos diretores vão encaminhar para o conselho tutelar. Sim. E às vezes você vai notificar aquela mãe, para ir no conselho tutelar, ela tem que deixar um dia de emprego para ir no conselho tutelar, às vezes por uma situação que poderia ter sido resolvida na conversa no dia seguinte, não é uma emergência. Porque tem que entender o lado do outro também. Sim, sim. Você entender, porque às vezes a pessoa tem casos que você vê que são recorrentes, aí sim eu acho que precisa notificar, precisa conversar com essa mãe para entender o que está acontecendo. E tem casos que às vezes quebram o ônibus no meio do caminho. Exato. Então, quebrou, a pessoa trabalha no centro da cidade, vai até o Chaves, quebrou o ônibus no Retiro, não tem como ela chegar na escola, porque o próximo ônibus vai demorar 5, 10 minutos, e é o tempo que ela demora para buscar a criança lá na escola, né? Por isso que eu falo, as campanhas contínuas de informação sobre gestação precoce é fundamental, né? Na escola estadual. Sobre a dependência química, primeira quinzena de junho está no ECA, né? Que seria para as escolas fazer um trabalho sobre dependência química. Mas por que só naquela primeira semana de junho, naquela primeira quinzena? Porque a semana de prevenção da gravidez precoce é só uma semana por que não contínua? Sim, né? uma situação contínua. Do abuso sexual. Por que dia 18 de maio? Por que não os 365 dias do ano? Por que não se faz campanhas continuadas? Alguém está falhando em algum lugar. Então, esse alguém não precisa ser responsabilizado, mas ele precisa ser informado que pode trabalhar melhor. Sim. Né? Jundiaí é uma cidade que tem ali na região do Vetor Oeste, muito grande, muito ampla. Eu moro lá no Vetor Oeste, na região do Eloy Chaves. Eu também sou de lá. Você é de lá também. Conhece muito bem o trânsito que é daquela região. Sim. Né? Então, como que as famílias vão se deslocar daqui até lá em 5, 10 minutos? Nem de carro a gente consegue fazer isso. O trânsito ali impede com que você, às vezes, leve 40 minutos. Exatamente. Transporte público, mais difícil ainda. Quase 1 hora daqui até lá. Então, as famílias, elas estão desestruturadas, muitas vezes estão desestruturadas por falta de acompanhamento. E esse acompanhamento, muitas vezes, ele tem que ser feito dentro da própria família. Se a gente analisar a questão de violência doméstica, já fala tudo. Violência doméstica não é uma violência externa. Acontece dentro da residência. Dentro de casa. Né? Os abusos sexuais, na maioria, são cometidos por pessoas de dentro da família, próximo da família. Os índices eles mostram, né, que é quem está mais próximo é a pessoa de confiança. É a pessoa de confiança, o elo que está ali, né? É o elo que está mais próximo ali. Então é um trabalho muito grande, muito amplo, e a gente vai ter que estar sempre trabalhando. E mais uma vez falando, o esporte consegue modificar. Você trabalhou com xadrez na escola, eu trabalhei com xadrez na comunidade. Então a gente consegue identificar várias situações ali. Sim, na conversa, né? Na conversa. Um jogo de futebol, uma molecada que deixa às vezes de estar numa esquina atrás, cometendo um ato infracional ou numa dependência química, vai estar praticando uma atividade física. Muitas vezes com um profissional ali, com um professor de educação física. Sim. Que vai estar monitorando, acompanhando e identificando se tem alguma violação. Eu costumo dizer que assim, eu sou professor dentro de uma escola assim como os outros professores, mas a minha aula não existe a barreira física para o aluno chegar até mim. Então o aluno está sentado igual você está sentado numa carteira, eu estou numa outra mesa na sala de aula e existe essa barreira física. Então às vezes o aluno ele vai levantar, ele olha para o lado, ele olha, então ele fica com medo. E na quadra, o aluno vê o professor lá, ele vê e até joga a bola para o professor buscar para ele ir atrás do professor para conversar. Então não tem aquela barreira física para obstruir ou impedir o caminho, né? O processo. E o professor de educação física, acho que é a última pessoa, o último professor que a gente esquece o nome. Exatamente. Até retornando um pouquinho para a bocha, eu iniciei o trabalho com a bocha através de um professor que eu tive quando eu estudava, quando eu tinha 10 anos de idade. É um professor muito conhecido em Jundiaí, ele que iniciou esse trabalho da bocha em Jundiaí, ele que idealizou, que é o professor Jorge Walter Romualdo, conhecido por todo mundo. Professor Romualdo. Ele que iniciou esse trabalho, ele que trouxe eu junto para essa equipe, e ficamos juntos aí 10 anos, ele, por algumas questões, aí, ele acabou se afastando, questão de saúde também, e eu dei continuidade no trabalho que ele fez. Mas para se ver, uma relação de amizade entre eu e o professor Romualdo de 35 anos. Eu costumo dizer que assim, eu gosto de andar por Jundiaí e ver ex-alunos progredindo. Então esses dias mesmo a gente estava
eu tinha acabado de gravar um podcast aqui, aí eu saí e encontrei com uma aluna. E eu, assim, vira e mexe encontro, porque a família é muito querida também. Eles começaram em Las Chaves, só que daí eles saíram e foram pra Vila Maringá. Então, como eu tenho muitos amigos na Vila Maringá, então vira e mexe eu tô pra lá. Então, esses dias mesmo, na festa da Vila Comercial, eu encontrei com a mãe dela lá. Então é legal você encontrar. Às vezes eu tô almoçando, encontro com um ex-aluno, tô num restaurante, você encontra... Lembra o nome, né? Sim, isso é melhor. Eles lembram, mas eu, às vezes... Você teve quantos alunos, professor? Ó, Passou com você? Quantos alunos? 5 mil? Eu falei esses dias que quando eu comecei, os primeiros 6 anos, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 2013, eu tinha 32, 33 aulas por semana. Eu tinha uma média de alunos na semana de 600 alunos. Então, se multiplicar aí... Dá pra imaginar. Já passa, já tá na casa dos 10. Dá pra imaginar que acho que você não ia conseguir lembrar o nome de todos. Não, mas todos lembram o seu nome. Sim. Você pode ter certeza bastante disso. lembra. Isso que é legal. E até estranho, porque às vezes me chamam pelo nome, eu olho e falo assim, nossa senhora. Cara... Ô fulano. Essa semana aqui. Semana passada. Inaugurou a academia na frente da minha casa. Da porta da minha casa, na porta da academia, são 3 minutos. Não tem nem desculpa mais pra ir na academia. A cara acabou as desculpas, dão 3 minutos a pé. Cheguei na academia, primeiro dia, fui me entender, ver como funcionava, fui conversar com os professores que estavam ali, muito mais novos que eu. Aí conversei com eu tava conversando com ele e tal. Ele falou, vem aqui, faz esse aparelho aqui, me explicou, ajustou no aparelho, porque eu treinei em academia faz muito tempo. Eu não gosto da academia, eu gosto de rua, eu gosto de pedalar, eu gosto de tá na rua, tá à vontade. Tá no ar, tá no ar, vento no rosto, isso que eu gosto. Aí fui, e não falei esse primeiro professor, o maior desafio de vocês é me manter aqui dentro, porque o meu negócio é ficar lá fora. Correr, pedalar, é isso que eu gosto. Beleza. Aí fui para um outro aparelho, chegou um professor até mim perguntar se estava bem e tal. Aí ele conversa vai, conversa vem e tal, fala, tá tudo certo? Não, tá tudo certo, tranquilo e tal, tô acabando aqui já. Aí ele saiu, aí ele voltou, professor, professor, ele falou, desculpa, sou Gabriel, como que é seu nome? Eu falei, Serginho. Ele, Serginho? Você não deu aula aqui embaixo? No Ana Rita? Eu falei, dei. Eu falei, você foi um professor. O professor da academia foi meu aluno. E o mais engraçado, no primeiro podcast a gente fala desse aluno. Então assim, a história que eu conto de uma situação de aula, assim como contei hoje da Vitória, eu contei desse aluno. Não citei o nome, são 2 alunos, são muito amigos. Os 2, até então, um era professor de educação física, que é filho de uma professora amiga minha. E depois descobri que agora os 2 são professor de educação física. E é muito gratificante, né? Tem, que eu sei, 4 já. Quer dizer, você modificou a história daquele aluno. Sim. Daquela criança que quando você deu aula, numa escola municipal, quando ele tinha 7, 8 anos. Você modificou a história dele. Você plantou uma sementinha ali. Plantou uma semente, você mostrou o caminho. Opa, é por aqui que eu vou seguir. Eu quero ser igual o professor de Serginho. E é legal, assim, Isso é gostoso. O filho dessa minha amiga, ele fala que ele escolheu educação física por conta das minhas aulas. E é muito bacana isso. Acho que é a realização. Isso não tem salário que pague. Sim. Não tem. A gente trabalha por conta do salário, porque os boletos chegam, né? Esse dia eu falei também que se eu soubesse que na vida adulta tinha tanto boleto, eu queria ficar criança para sempre, né? Seria a melhor época, né? Mas vamos para as polêmicas. Bora lá. Então eu acabei de citar a questão dos brinquedos, né? Sim. Das crianças que estão em férias e estão quebrando os brinquedos. Hoje, qual são as maiores dificuldades que você encontra no dia a dia? Não como trabalho. A questão, sim, você vai sair com a sua filha. Quais são as dificuldades que você encontra? Acessibilidade física, ela é o maior fator que a gente precisa pensar. Uma coisa que eu acho muito importante, você vai conseguir consertar o município todo de uma vez só? Não vai. Aí a gente tem que pensar na questão atitudinal. Mudar o comportamento das pessoas. Isso é o mais importante. Que as pessoas enxerguem as pessoas com deficiência
O cadeirante ele é o mais visível, porque ele está numa cadeira de roda andando na calçada. Por causa do suporte que ele precisa, né? É Exatamente. grande. Mas outras deficiências. Então, nós como comunidade, como sociedade, precisa começar a enxergar essas pessoas como protagonista, independente e autônoma. Tá? Eu trabalho com várias pessoas com deficiência e muitas delas estão no mercado de trabalho. Muitas delas são produtivas no mercado de trabalho. Tá? Tenho alguns alunos meus aqui em Campinas, que eu também tenho uma equipe de bocha lá, que são formados, curso superior. Alguns estão fazendo doutorado. Está na cadeira de roda, está fazendo doutorado. É uma raridade? Não, não é uma raridade, mas precisa ser explorado isso, mas precisa dar essa oportunidade. Então, essa barreira atitudinal, eu acredito que é mais importante. Mas se a gente for falar de município, o que a gente precisa começar a mexer na estrutura municipal? Onde que as pessoas com deficiência mais frequentam? Instituições. Sim. Instituições de reabilitação. Então, as calçadas, guia rebaixada, piso tátil, próximos das Sinal instituições. Sonoro. Sinal sonoro, já é alguma coisa, próximo às instituições. Vamos mudar para o segundo plano? Próximo às UBS. Se a gente for falar próximo às UBS, uma calçada limpa, sem árvore, sem raiz. Não que eu quero que derrube as árvores, mas ela tem que ter uma acessibilidade para a pessoa, uma mobilidade para a pessoa. Apesar de Jundiaí ter um código que legisla sobre calçadas, ainda tem muito a avançar. Tem. Nós precisamos evoluir muito. Sim. Então, primeiro, centro de reabilitação. Centros de reabilitações, instituições que atendem crianças com deficiência. As UBS, você vai alcançar a pessoa com deficiência, o idoso, a gestante, o obeso. Você vai alcançar toda a pessoal, todo um público maior. Depois a gente começa a pensar na acessibilidade próxima às escolas. O município como um todo, o centro de Jundiaí, ele vai começar, é um processo de evolução. Então, se eu pensar primeiro, instituições, UBS, escolas. Já fiz metade de Jundiaí. Já consertei metade de Jundiaí. Já incluí uma boa parte desse pessoal que está hoje, que tem essa dificuldade. Né? E é onde mais precisa, onde mais se frequentam. Porque, eu não vou falar que isso é só de Jundiaí, porque isso acho que é um defeito... Cultural. Cultural e acho que até mundial. Sim. Como eu não conheço todas as culturas, mas acho que tem muito a avançar. As pessoas tendem a deixar mais bonito. Vou falar um termo que minha mãe usava antigamente quando ela queria que eu varresse a casa. Era só onde que o padre passa. Exato. Porque eu varria rapidinho para jogar bola. A minha casa era a última casa da rua e tinha um campinho lá que a gente construiu o campinho. Então ela, precisa varrer a casa. Aí eu varria só o trivial, onde que dava pra ela ver. Só onde ela ia passar? Só onde que ela ia ver, pra jogar bola. Aí me chamava lá, bota pra cá. Vem cá. Faltou ali, debaixo da cama. Faltou debaixo da cama, debaixo do tapete ali. É isso que precisa fazer. Então eu acho interessante isso, porque eu não tinha parado pra pensar. Mas se a gente atingir, for por focos, né? As instituições. Eu fui levar uma vez a minha mãe no Braille, e por isso que eu lembrei do sinal sonoro, porque lá perto tem. Então, lá perto tem guia rebaixada, apesar de ser uma rua estreita, é um bairro já antigo, né? Mas tem a guia rebaixada, mas precisa avançar. A Marati, a ATEAL, as outras instituições, a APAI, na Vilares, eu sei que tem bastante coisa, mas precisa avançar também. Então, se a gente já pega nichos, instituições, já pegamos alguns bairros de Jundiaí. Instituições, UBS quase todos os bairros têm. Vamos pegar esses bairros. Então eu estou pensando muito no Las Chaves, que é um bairro que a gente conhece muito, porque eu por trabalhar lá, você por morar bastante tempo lá. Foi feita uma boa de uma reestruturação lá perto da UBS, que eu acho que melhorou muito. Sim. A calçada lá é lisinha, mas precisa fazer isso na Vila Ana, precisa fazer isso na Vila Comercial, precisa fazer isso no Jardim do Lago, precisa fazer isso na Toca, precisa fazer isso nos outros locais de Jundiaí também. Então é legal da gente pensar isso como uma política pública. Sim. Da gente, o que o município vai fazer para abranger essas pessoas dignamente. Que acho que é o que a gente quer, né? Assim como que eu falei do caso da Vitória, ela tem que entrar na quadra com dignidade, essas pessoas têm que estar na OBS com dignidade. Chegar, não precisa que ninguém ajude, ela tem que chegar por ela mesma no lugar. Vai ter pessoa para ajudar? Vai. Mas ela tem que ter a dignidade de chegar sozinha ao local.
Hoje até a gente falando sobre essa questão da inclusão e mobilidade. Centros esportivos. Muitas pessoas com deficiência gostam ou gostariam de praticar esporte. Será que todas elas têm acesso a centro esportivo? Será que os centros esportivos são adaptados? Verdade. Será que existe modalidade adaptada para a pessoa com deficiência? Ou ela está centralizada ali no Bolão, no Parque da Cidade? Outros municípios, uns bairros mais isolados, não tem pessoa com deficiência? Existe política pública dentro da escola, às vezes, para esse público com deficiência? O professor de educação física do município ou do estado, ele faz uma atividade adaptada para a pessoa com deficiência, independente da deficiência. Eu faço um trabalho voluntário numa outra instituição, não em Jundiaí, em Várzea Paulista. Uhum. Eu adoro o trabalho que eu faço e eu adoro o público que eu atuo ali. Eu atendo ali mais ou menos 80 pessoas com deficiência. E eu faço a inclusão através da bocha. Então ali eu incluo pessoas cadeirantes, síndrome de Down, do espectro autista. Então, a gente faz toda a inclusão, a deficiência psicossocial. Todos eles interagem, se dá bem e eu proporciono autonomia para eles. A decisão é deles. Eu acho que a inclusão ela é um processo longo que ela precisa ser trabalhado até para você deixar que a pessoa chegue até você. Sim. Porque eu acho que a maior facilidade nossa como professor de educação física, como técnico, como esportista, é você mostrar o esporte e deixar que a criança chegue. Porque você vai garantir que ela vai permanecer por um tempo com você. Exato. Não adianta empurrar. Tem o pai que quer que o filho seja jogador de futebol, mas o cara gosta de skate. Não adianta empurrar ele pro futebol, ele não vai ficar no futebol. Ele vai querer, vou ficar um pouquinho no futebol, mas eu vou querer ficar no skate. Então, precisa deixar a criança chegar. E esse processo de construção, ele é demorado. E a gente precisa entender essa construção. Porque às vezes a gente coloca uma política de alguma coisa, uma política pública que é muito boa, mas a gente quer que aquilo já esteja rodando muito bem com um mês. Impossível. Não dá. Tem que dar tempo de maturar. É igual uma casa, né? É o alicerce, vão fazendo as paredes, depois tira as madeiras porque já está pronta a pilastra, depois faz a parte de ferragem, vamos cobrir. É tudo um processo, né? Tem que ser organizado e deixar maturar a questão, né? É um processo contínuo, né, professor? Uhum. Vamos falar um pouquinho do Soul Sport. A gente tá aqui com a bote. As bolinhas de bote aqui. Bote adaptada, assim. Você já participou de torneios? Já. Tá. Quais são os seus títulos? Falando de cabeça aí. Eu não, né? Mas os meus atletas... Você você tá junto lá, né? Faço parte da equipe técnica. Sim, mas Nós somos o trabalho que eu faço com Bocha em Jundiaí é um trabalho voluntário. O trabalho que o professor Romualdo iniciou em Jundiaí é um trabalho voluntário. Todo trabalho voluntário requer um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação do profissional que ali atua, né? E às vezes eu falo, eu amo a bocha, até tá aqui o slogan aqui, né? Porque é uma situação que eu me envolvi, eu me comprometi mesmo com essa modalidade. Então nós temos um número limitado de atletas que competem. Mas quando o professor Romualdo iniciou a equipe em 2015, março de 2015, eu iniciei na equipe em fevereiro de 2016. 2016 ficamos campeão paulista, na primeira competição, na segunda competição que nós levamos, mas na primeira competição que eu estava. Uhum. Tá? O professor Romualdo tinha 2 atletas. Fiz assim, mas eram 2. Escapou. Aí ele me chamou, eu levei a vitória. A vitória foi junto comigo. Então passamos a ter 3 atletas. Nos 2 primeiros meses nós estávamos com 18 atletas. Aquilo já era uma loucura para nós. O Romualdo, 1 ano, 2 atletas, ele me chamou, vamos engajar, vamos trazer o pessoal, trouxe a vitória e alguns amigos, encaminha um aqui, outro ali, a Denise do PM, a Romilda, que são os amores de pessoa. Tem um atleta aqui que ele não é elegível para nenhuma modalidade. Serve para bocha? Manda, a gente vai ver. Então ali a gente cresceu, a nossa equipe. Então, 2016, ficamos campeão paulista com um atleta. 2016, 17, subimos com mais 3 atletas para a primeira divisão, ficando vice-campeão em 3º lugar. E aí foi crescendo. Atualmente, antes da pandemia, nós tivemos 18 atletas competindo, 13 atletas na primeira divisão. Não todos campeão, mas todos foram subindo e foram mantendo ali. E através da primeira divisão, porque
nessa modalidade você inicia a segunda divisão, primeira divisão, tem campeonato regional, campeonato brasileiro. Exatamente por ser um trabalho voluntário, sem recurso nenhum, nós abrimos mão de chegar ao campeonato regional, abrimos mão de chegar ao campeonato brasileiro, porque eu não tinha como transportar, pagar viagem, hotel, os atletas. Uhum. Então nós estávamos qualificados para estar em algumas competições maiores, mas a gente não ia. Esse é o mal do esporte amador, né? Acho que É difícil. Eu estava conversando com esses amigos da Teia Down e a gente estava justamente falando sobre isso. E conversei essa semana com a Márcia, que é da Eloy Chaves também. Eu dei aula para a filha dela, a Nicole. Ela toca uma ONG também, que é voltada para o futebol, da dificuldade. Então o esporte amador ele sofre muito ainda, Sim. né? Independente de ser um esporte adaptado ou não, ele sofre muito com a falta de verba, a falta de recurso, né? Então acho que é legal que você, meu amigo que conhece, tem empresa, que conhece um pouquinho do esporte, vamos ajudar, gente, vamos lá. Acho que depois a gente vai acreditar todas as instituições aqui para vocês conseguirem ajudar o esporte, né? Que é muito importante, né? Que uma bolinha assim, mais ou menos, quanto que custa? Um kit desse simples aqui, R$ 1.500. São quantas bolas? São 13 bolas. 13 bolas e a mochila. São 6 bolas vermelhas, 6 bolas azuis e a bola branca. 13 bolas, R$ 1.500 aproximadamente. Tá? Um kit de qualidade. Encontro por R$ 600 aí, mas 15 dias eu tenho que jogar fora, porque não serve. Aí vai gastar 1.200 à toa. Aí tem a calha de o dispositivo de lançamento, que a gente chama calha, que são para esses atletas que têm mais dificuldade, mais comprometimento. R$ 7.000, R$ 4.000. Então é muito difícil. Essa calha, eu posso comparar com aquela calha que a gente usa no boliche? Ou não? Não é bem isso, é um material montável, ele é móvel, né? O atleta manipula ele ali, ele vira. Uhum. Eu não trouxe ela aqui hoje, mas assim, é um produto muito específico, não é um produto que você chega numa loja e vai falar, vou levar essa. Não existe, você tem que trabalhar, adaptar ela para o atleta. Até a gente falando de títulos, eu tenho um atleta que joga com os pés. Ele tem 61 anos, é de Jundiaí, foi bicampeão paulista. Foi campeão ano passado e campeão esse ano. Como que é o nome dele? Everson. E a mãe dele, Dona Dolores, 80 anos, que acompanha ele. Tá? Então, assim, eu incluo a pessoa com deficiência e a família. Né? A mãe, e isso é mais importante, ela adora estar na bocha, porque ali tu conversa com as amigas, tem toda uma questão social, vai passear. O esporte tem isso, né? De você agregar gerações. Enriquece muito. Enriquece muito. Na época da rua a gente falava do café com leite, né? Exato. Mas a gente vai levando gerações, porque o esporte ele é amplo. Sim. Então, a criança com 7 anos, ela joga futebol com adulto. É só você saber adequar na questão da força, a questão de você deixar ela brincar ali, porque são momentos diferentes, né? Sim, então sim. tem que... Então, voltando da calha que eu fiquei interessado. Porque eu imaginei do boliche, porque eu já vi crianças no boliche, então usa aquela... É mais para jogar para a bola descer, né? Esse ajuste que você faz, porque ela fica na altura do braço da cadeira, é isso? Ela tem, por regra, ela pode chegar até 2,5 metros de comprimento. Tá? Então, se um atleta ele não faz movimento com os membros superiores, ele pode usar um capacete, uma ponteira e ele empurra a bolinha lá na calha. Então, é um dispositivo de lançamento. Que tá? legal. Então, ele tem aí 5, 6 peças, né? Então ele varia muito o material dele. Eu tenho, o Romualdo fez um de PVC para nós, um tripé de ferro, um cano de PVC a gente usa para treino. Eu tenho que me adaptar. A modalidade e a pessoa com deficiência, eu tenho que adaptar a modalidade e a condição da pessoa. Não que a pessoa se adapte à regra da modalidade. Então eu faço o trabalho inverso e por isso que o resultado é positivo. Inclusão na essência, né? Inclusão na essência. Uhum. E eu assumi a equipe de Campinas esse ano. Né? Foi montada a equipe em Campinas o ano passado de bocha, eu assumi agora em abril. Em maio nós fomos vice-campeão paulista. 1 mês de trabalho para um atleta que treinou 3 meses. Mas a gente tem um conhecimento, proporcionou para ele esse conhecimento, ele comprou a ideia, entendeu, fomos vice-campeão. E como que funciona a competição? Você vai pegar a Vitória, sua filha. Tá. E vamos sair daqui de Jundiaí hoje e vamos competir em Campinas, que é onde você tem seu projeto. Como que funciona o desenvolver da competição? Lá dentro mesmo, na cancha.
O jogo ele é desenvolvido em 4 parciais. Então, cada atleta ele sai com 6 bolas. Então, um atleta tem 6 bolinhas vermelhas, o outro atleta 6 bolinhas azuis e a bola branca, cada um vai fazer um lançamento. Como são 4 parciais, então, primeiro vai fazer o atleta que está com a bolinha vermelha, depois o atleta com a bolinha azul, vermelha e azul, alternado. Tá? A bolinha que chega mais próximo da bola branca é a bola que está pontuando, certo? Então, se eu tenho 2 bolas vermelhas aqui próximo da branca e a azul não cortou o ponto dessa, as vermelhas estão pontuando, 2-0. Então, tem muita questão de estratégia que é independente da autonomia do atleta. Ele que vai ter que fazer essas contas aí. E eu ensino alguns milímetros para os meus atletas. Legal. Né? E esse é o papel do técnico, sim, o papel nosso é esse. E a quadra ela tem 12 metros de comprimento. São 2,5 metros de boxe e 10 metros de quadra de jogo. Então tem atleta que vai lançar bola a 2 metros. Tem atleta que vai lançar bola a 10 metros. Essa calha, ela tem que estar nesses 2 metros. 2,5 metros, que é o espaço do box, que é onde o atleta pode ficar. Tá, então o bico da calha tem que estar antes do risco. Tem que estar antes do risco. Aí 12 metros de... mais 10 metros de quadra. Ah, legal. O atleta ele não pode pisar, a gente fala pisar com a roda da cadeira. Ele não pode pisar com a roda da cadeira na linha. Sim. Porque senão ele está cometendo uma infração. Ele cometeu uma infração, penalidade. Então o outro atleta vai ter um lançamento a mais para fazer. Então nós tivemos aí nesse projeto, nesse tempo todo, eu tive o atleta mais novo a competir Campeonato Paulista com 15 anos. Eu tive um atleta que no primeiro campeonato foi campeão paulista. Eu tive o atleta mais velho a ser inscrito na competição. Hoje eu tenho um atleta mais velho que é bicampeão paulista. Então assim... algumas regras, alguns recordes que a gente tem aí. Igual eu falei, somos uma equipe nova, 10 anos de modalidade, competimos com equipe que tem atletas de seleção. Hoje eu tenho um atleta que iniciou com a gente, está treinando com a equipe da seleção, possivelmente passando a Paralimpíada ele vai estar já convocado para a seleção brasileira, porque ele é um atleta de idade paralímpica, começou com a gente, então... Isso é muito enriquecedor para nós, fortalece o nosso trabalho, esse desenvolvimento que a gente promove para eles. Ele é muito bom. Já dei aula para o Comitê Paralímpico Brasileiro, para outros municípios. Para falar a verdade, foram 19 municípios, a convite do Comitê Paralímpico dessa modalidade de bocha. Uma das cidades aqui, Sorocaba, nós iniciamos um trabalho lá, a instituição que nós demos a aula, a instituição, os profissionais que ali estavam, procurou uma equipe para formar uma equipe. Agora vai acontecer novamente em Indaiatuba, um outro município que eu também dei aula. A cidade de Caieiras, recebemos atletas aqui de Caieiras há 2 semanas atrás que veio conhecer o nosso trabalho. Campinas, que eu fui convidado para trabalhar lá, Mojimirim, Itatiba. Então, tem algumas cidades aí que a gente conseguiu plantar algumas sementes e desenvolver o trabalho. Aqui em Jundiaí vocês treinam no Adoniro? O basquete em cadeira de roda. Basquete. Isso, eu treino lá no Arames Poli, do lado do Adoniro Ladeira, ali na Vila Hortolândia. Toda sexta-feira, das 19 às 20h30. E a bote? A bote eu treino no SESI, nós temos o espaço no Cezão do Antônio Segre, próximo ao Tauste, ali todo sábado, das 8h30 da manhã até 1h da tarde. Então ali eu estou com meus 12, 13 atletas ali. Eventualmente eu vou começar a fazer uma integração com o pessoal de Campinas, semana passada veio o pessoal de Caieiras, então a gente faz uma integração com o pessoal aí. Mas no SESI, um espaço cedido pelo SESI, das 8h30 às 13 horas todo sábado. Ah, legal. Campinas, você falou do projeto. Como foi a chegada até lá? Como foi o convite, receber esse convite para chegar até esse projeto lá em Campinas? Eles tentaram montar 2 vezes essa modalidade em Campinas. Montaram uma vez, ficaram 1 ano, acabou. Passou 3, 4 anos, montaram novamente, não deu continuidade, acabou. No ano passado, no ano retrasado, 2022, um professor de Campinas entrou em contato comigo, porque era a cidade mais próxima, tá? Que tem a modalidade, queria conhecer, queria conversar com você, tudo. Não, vem aqui, a porta nossa é aberta, tal dia, tal horário, tô aqui, meu telefone, vamos lá. Ele veio conhecer o nosso trabalho, trouxe 2 atletas e alguns familiares para conhecer o nosso trabalho, levou para a ADEA Camp. É uma instituição que trabalha com pessoas com deficiente, trabalha com handball em cadeira de roda, rugby em cadeira de roda. Isso eu vou perguntar daqui a pouco. Já nós chegamos lá. E a bocha.
Eles iniciaram o projeto, retomaram o projeto em março do ano passado. O professor recebeu uma outra proposta, ele é da área acadêmica, da área científica, de estudos, ele escreve projeto, recebeu uma proposta e ligou para mim e falou, Marcão, cara, eu vou sair daqui, meu, mas eu não quero largar a mão daqui, posso passar seu nome? Ele falou, Michel, você sabe, a minha condição, né, eu tô sem o CREF, eu não sou formado, eu trabalho, né, eu faço um trabalho social ali. Se o pessoal aceitar, entender que a necessidade dessa, você conhece meu currículo, né? Chamaram eu, fui para lá, comecei a desenvolver o trabalho com eles lá e estou há 3 meses. Mas no primeiro mês já fomos campeão paulista. Aquilo enriquece o nosso trabalho. Sim, claro. Então, e dá credibilidade, né? Traz credibilidade. Hoje eu atuo ali no espaço do campus da PUC. Então, toda terça e quinta-feira à tarde eu estou ali na PUC, ali com mais 10, 12 atletas ali, de Campinas e região. Que legal, né? Cara. E faço o trabalho também voluntário na Várzea Paulista, na PAI de Várzea Paulista. Então a sua vida é... A gente está um pouco em cada lugar, às vezes. É a vida de professor. É a vida de professor. Bem-vindo ao clube. Muitas vezes não dorme, cai cabelo, mas faz parte. Eu já tô chegando no fim, né? Tô falando, esse dia eu tava conversando com a minha mulher depois que eu falei do meu ex-aluno da academia. Na academia tem esse professor que foi meu aluno, a recepcionista foi minha aluna, e se eu começar a escarafunchar lá, eu vou chamar um monte de aluno lá. Aí eu tô Tenho certeza que vai. Eu tô falando que eu tô virando tiozão do bairro já. Quase isso. Então a gente vai chegando lá no frente. Então assim, nós falamos de algumas modalidades. Tá. Ainda sem denominar assim, qual que você acha que é a maior dificuldade das modalidades hoje? Paradesportiva? Paradesportiva. Família. Família. Por quê? Muitas vezes nós temos várias questões, tá? Mas hoje, no meu entendimento, eu acredito que muitos profissionais pensam assim, porque a gente conversa, a família é o maior impedimento da pessoa continuar, porque é uma modalidade paralímpica, ela serve mais como inclusão social e a prática esportiva. Ponto. Eu não vou chegar na bocha e vou ganhar igual o Neymar ganha no futebol. Sim. Ainda é uma ilusão. Muitas famílias entendem que o futebol vai trazer muito dinheiro para o aluno, para o atleta, para o jogador. A realidade a gente sabe que é outra. No paradesporto completamente diferente. Porque ninguém é remunerado no paradesporto. A não ser que você é um atleta de alto rendimento, que tem bolsa atleta, várias situações ou patrocínio. Geralmente é só o patrocínio, né? Porque as bolsas já estão quase que acabando também, né? Tá bem limitado, o valor também está ultrapassado. E o custo do material, a bocha é barato. Você falou aqui... Não, R$1.500 é barato. Isso aqui dura para 5 anos. Mas é praticamente o salário mínimo. Tá, mas eu tenho 18 atletas, eu tenho 70 atletas de bocha. Tá? Então eu tenho que ter 70 kits. Sim. Então estou falando em R$100 mil, né? Mas eu tenho os kits, então o meu carro você sabe. Professor de educação física, enfia tudo no porta-mala e vamos levar para lá e para cá. Mas assim, o que acontece? O atleta, ele tem muita dependência da família, dependência de transporte. Tá? Então ele precisa chegar até o treino. Quem vai ter que levar esse atleta? A família. Tá? Hoje nós não temos em Jundiaí um transporte específico, adaptado para levar pessoas para o esporte, para o paradesporto. Não existe esse trabalho em Jundiaí. Existe na saúde e na de educação. Excelência, né? Saúde, educação e assistência social. É um trabalho de excelência. Mas para o esporte ainda não está no contrato, não é contratado isso. Tá? E temos poucas vans pelo tamanho de Jundiaí. Sim. O esporte, paradesporto, ele precisa ser descentralizado. Então, hoje eu estou com a bocha só no SESI de sábado. Todas as pessoas que gostariam de praticar, conseguem chegar no SESI de sábado de manhã. Nem todas, às vezes alguns trabalham. Às vezes a gente sabe que é só a mulher, a mãe, que é o papel principal. A família da pessoa com deficiência é a mãe. O pai não é uma figura presente. Então, muitas vezes essa mãe ela não tem condução ou ela não tem condição para chegar até o esporte. E o porquê que eu falo da família? Muitas vezes a família leva a pessoa com deficiência a praticar qualquer modalidade paradesportiva achando que já vai receber uma bolsa, já vai receber isso, já vai receber um transporte, já vai receber Não funciona assim. O atleta ou a pessoa que está praticando gosta da modalidade, se sente confortável e se sente acolhido na modalidade, qual for. Mas a família às vezes começa a ser um fator limitante. Então eu tenho atletas há 10 anos que a família está presente. Então
Isso é o que a gente mais percebe. Tem atletas que não têm a família presente, tem atletas que não têm condição de ter a família presente, mas alguns atletas têm a família presente o tempo todo. Ah, não vou deixar ir para um campeonato. Se eu precisar, tal dia eu vou ter campeonato, a gente fazer uma vivência, posso levar ele sozinho? Vai. Porque o atleta, às vezes, ele quer essa independência também. Não quer que a família esteja o tempo todo conduzindo cadeira de roda, olhando feio. Então tem muito essa questão. O PEAMA, ele faz um trabalho excelente com a Special Olympics, né? Que é uma inclusão e leva os professores, os profissionais levam esses alunos, muitas vezes, para fora do Brasil para praticar a modalidade, para competir do Special Olympics sem a família. Isso é independência. Meu último evento grande foi dentro da Special Olympics. E é maravilha. Não, é show de bola, o sensacional. Deles ali é maravilhoso. Então, no meu modo de pensar tem a Tereza hoje, Leitão, que é uma das representantes, né? Você teve aula com a Tereza? Teve. É o que eu falo de professor, né? A Tereza é excelente. A Tereza deu aula para a Vitória também. Ah, é? A Vitória jogou tênis lá no tênis. PEAMA lá, e a Tereza é professora dela. Difícil também, jogar tênis, cadeira de roda. Meu Deus do céu. Então tem várias modalidades aí. Uhum. Não, mas assim, porque assim, o que eu quero entender, antes de eu começar a entender, eu só vou fazer um recorte aqui que eu lembrei de uma coisa. Você estava falando da questão do dinheiro e do acesso, né? Quando eu estava na faculdade, no segundo ano, eu tinha matéria de futebol. E eu fui fazer um trabalho sobre futebol. E essa realidade do ganhar muito não é de todo mundo. É uma pirâmide. Sim. Então, é 1% que ganha muito bem, para o restante, para os 99%, se é sustentação dessa pirâmide. Então, a gente tem o nosso paulista de Jundiaí, hoje não está na melhor fase dele, já esteve, foi campeão da Copa do Brasil, disputou vários títulos, mas hoje não está tão bem. Então, você nem ouve falar muito do paulista. Agora voltou a jogar, tocou a comissão técnica, tocou o presidente, teve uma transformação lá. Então estão mandando jogos de novo aqui dentro. Mas para baixo do Paulista tem muita gente ainda. Tem. E muita gente boa, viu, professor? Sim. Muita gente boa. Tem. Se alguém quiser entrar em contato com você, quiser conhecer um pouco do trabalho, quiser ajudar com a Botia, como que ela faz? Tá, hoje eu tenho as minhas redes sociais, eu também trabalho bastante, então eu cuido pouco das redes sociais. Mas eu estou lá no Facebook, Marcos Hernandes, tá? Instagram, Marcos Hernandes. Então Facebook, Instagram, mas eu uso pouco, posto alguma coisa ou outra ali, que eu estou mais trabalhando, não tirando foto, né, professor? Isso é verdade. E tem o WhatsApp que eu posso passar também, tranquilo. Fique à vontade, pode falar que depois a gente coloca nos créditos. Perfeito. O WhatsApp nossa 011 99635 4295. Fala um pouquinho mais devagar, só. 11 99635 4295. Legal. Pode chamar lá no Zap lá que a gente tá... Pessoal, quem puder ajudar, quem puder contribuir, é um trabalho muito bacana. Esse da Botia. Eu conheci, por conta de ter sido professor da Vitória, de conhecer a história do Marcos, um pouco desse trabalho dele, mas precisamos de mais gente engajada. Assim como eu falei lá do Teiadal, no primeiro episódio, a gente precisa de mais gente engajando aqui. Agora me mata a curiosidade. Como é o rugby de cadeira de roda? Tá. E quem quiser conhecer o nosso trabalho pode ir logo, tá? Tanto no SESI, como lá no Arame Spoli. Eu vou lá, promessa, eu vou lá. SESI, em Campinas, se quiser ir na PUC, na PAI, a gente tá um pouco em cada lugar. Vamos embora. O rugby em cadeira de roda, professor, é uma modalidade nova, tá? Nova assim, tá desde 2008 no Brasil. Então a gente pode falar que é uma modalidade nova, tá? Hoje no Brasil todo tem 16 equipes, porque é uma modalidade cara, tá? Uma cadeira de roda mais acessível ali, a gente tá falando de R$8.000. Caramba. É uma cadeira de roda da prática esportiva. Um time, ele entra em aquela quadra... que é mais abertinha. Isso, assim, ela tem um ângulo, né? Uhum. Um ângulo ali de roda mais aberto, mas é uma cadeira de impacto, né? Então tem que ser um material muito reforçado. E elas quebram, né? Eu tenho cadeira de basquete, lá a gente sabe que o prejuízo é grande. O custo de roda também não é muito acessível. A gente está falando de um pneu de R$350. Então, a modalidade é cara, tá? A modalidade é cara. Uma equipe ela entra em quadra com 4 atletas na cadeira de roda, mas ele pode escrever até 12. E tem equipes que têm 20 atletas. E muitas vezes o rugby em cadeira de roda, assim como o basquete em cadeira de roda, é a cadeira específica do atleta. Então uma equipe que tem 20 atletas tem 20 cadeiras de roda. 20 cadeiras de roda de R$10.000
né? Adquirir o equipamento e troca de pneu, tudo ali, eu tô falando de R$200 mil. Isso Tô bom de conta? Tá bem. Tô bem de conta. Só se fazer um recorte. Essa semana tá acontecendo o Tour de France. Certo. Tour de France, a prova ciclística lá na França. Uhum. E aconteceu um roubo de uma equipe. Roubaram, acho que 11 bicicletas. Mais de R$1 milhão de reais. Estamos falando de 90 mil cada bicicleta. Cada uma. Cada bicicleta, 15 mil euros cada bicicleta. É, cara. Eu não tenho euro, né? Eu não compro euro, mas eu Mas acho tá que bom é de por aí. matemática. Eu acho que é por aí. E o que acontece, professor? O rugby é uma modalidade que eu estive agora no final de semana passado na arbitragem, tá? Em Ribeirão Preto, teve o Campeonato Paulista de Rugby em cadeira de roda. Em maio eu estive em Bebedouro, né? Bebedouro. Bebedouro é bom. Ninguém viu, mas é cerveja que o Serginho tá tomando. É nada, aqui, né? é água. Hoje é água, né? Hoje é água. O meu é água, do Serginho era cerveja, acabou já. Então o que acontece? Estive em maio em Bebedouro. Hoje quarta-feira, né? Quarta-feira hoje. Tá tendo uma competição no Rio de Janeiro. Tá? Que legal. Final de semana que vem agora vai ter uma competição em Vitória, no Espírito Santo. Daqui a 2 semanas, se eu não me engano, não tenho bem certeza, mas acho que é bem no começo de agosto, vai ter uma competição em João Pessoa. E logo mais vai ter uma competição em Brasília. Mas para quem quiser conhecer o rugby em cadeira de roda, pode acessar no Instagram ou no Facebook ou o site da ABRC, Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Roda. Tá? Como eu disse, é uma modalidade nova no Brasil, mas o Brasil também tem equipes competitivas, tem seleção brasileira. Se a gente falar nas equipes sul-americanas, o Brasil é o mais forte. Há 2 anos atrás era a Colômbia que era mais forte, hoje o Brasil é mais forte. Nós temos 20 atletas sul-americanos que competem no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser no Centro Paralímpico da Imigrantes, do dia 22 a 28 de setembro. Então, aí já. 22 a 28 de setembro terão 12 equipes competindo no Campeonato Brasileiro. Início da primavera. Primeira e segunda divisão. Então, assim, é uma modalidade muito dinâmica. Na arbitragem, nós atuamos com 6 árbitros. Então, são 2 árbitros de quadra, árbitro principal e o auxiliar, e são 4 mesários. Porque tem questão de cronômetro, questão de tempo, controle de bola, controle dos atletas. Os jogos são feitos em 4 tempos de 8 minutos. Mas esses 8 minutos, toda hora você está parando o cronômetro. Tempo parado, cronometrado, né? Tempo cronometrado. 8 minutos de jogo, de bola rolando. Mas cada tempo ali, ele chega a ter 18, 22 minutos. Tá? Então, um jogo completo, como o da bocha pode levar 40 minutos, o do rugby chega a levar 1h40, 2 horas. Um jogo de rugby. Então, ele provoca um desgaste muito grande no atleta, no equipamento, em todo o pessoal ali, você tem que ter muito envolvimento, muito comprometimento. Mas é um jogo de muito impacto. Imagina. Tá? O rugby é puxado. O rugby de cadeira de roda é um jogo de muito impacto. São pessoas que muitas vezes têm lesão de amputação, né, ou tem lesão medular, ou tem lesão neurológica. Já não é uma questão de paralisia cerebral ou deficiência intelectual. São atletas inelegíveis para o rugby em cadeira de roda. E ele é muito gostoso de você assistir, é muito gostoso de você participar. E a questão social entre os atletas, o respeito que eles têm entre a equipe de arbitragem, comissão técnica e atletas é muito grande. Isso é uma essência do rugby. É uma essência eu assisto o rugby de vez em quando nos canais fechados e o respeito que se tem pelo árbitro é gigantesco. Não acontece nada no futebol. Não. O Brasil teve uma vez um campeonato transmitido pela Sport TV. Sim. E passou no horário de 6, 7 horas da noite, no sábado, que é um horário bom, né? E eles fizeram isso justamente para mostrar como existe o respeito. Sim. Então, o árbitro era igual nós dois, conversando o tempo todo. Não tem briga. Apesar de ter muita pancada durante o jogo do rugby. Que são situações de jogo. De jogo. Porque os caras são brutos, né? Sim. Você pega os haitianos, os jamaicanos lá que joga, os neozelandeses, australianos. Os caras são gigantes. Nossa, dá medo na hora dos caras. Então, assim, você contou a essência. E o desenvolver do jogo? A parte da pancadaria, como que é? Que é essa parte que eu interessei muito. Tem bastante barulho,
É uma modalidade que tem muito impacto, Ferro então com tem ferro. muito ferro com ferro ali na cadeira ali. Estoura muito o pneu, né? O jogo ele é muito dinâmico, ele é muito agressivo, tem muita queda, né? Tem queda para trás, queda de lado, tem cadeira que sobe, um encavala uma cadeira na outra. Então isso é normal no jogo. Para quem está assistindo pela primeira vez, ou para quem está participando a primeira vez, fala, não volto mais aqui que vai... Não é fácil. Vamos usar um jargão. Ó, os coitadinhos vão sofrer. Vai vendo. Ó, jargão. Tem uns caras lá que tem uns braços fortes, né? Posso imaginar. Porque assim, para tocar aquelas cadeiras de roda, para ter aquele impacto, o treino deles, a quantidade de treino deles é muito excessivamente puxado. Eles trabalham bastante treino. O aquecimento é feito meia hora para ver. Cada tempo de jogo são 8 minutos. Os caras ficam meia hora ali. Que eles podem entrar em quadra. A quadra está disponível para você iniciar a partida com 30 minutos. Então, 30 minutos eles já estão ali aquecendo. Então, ficam aquecendo durante 30 minutos todos os atletas das duas equipes. Aí, em jogo, entra 4. Então, toda hora você pode estar... o técnico ele pode estar trocando os jogadores deles o tempo todo. Ele é feito também por pontuação, assim como o basquete. Então tem a questão da classificação funcional. Atletas que têm a menor pontuação, 0.5 até 3,5, vai 0.5, 0.1, 1.5, 2, meio. meio. E atletas acima de 48 anos, eles zeram. Eles, pontuação 0. Então ele entra em jogo, o técnico ele pode colocar 8 pontos somando os atletas em quadra. Então é 3,5, 1,5, já deu 5. Aí 1.2 e 1.1. Pronto, já deu os 8 ali. Então esses 8 pontos ele pode colocar. Eu não posso colocar 2 atletas 3.5, já deu 7. Vai jogar só com mais um. Posso colocar só mais um, mas aí que tá. Eu posso colocar 2 atletas 0.5, que tem uma dificuldade maior de condução de cadeira de roda, tem uma lesão maior, que ele tem uma cadeira de roda mais específica ali, ou eu posso colocar um atleta 1.0, ou eu posso colocar um atleta acima de 48 anos, que ele está zerado no ponto. Então coloquei 2, 3,5, um atleta de 1 ponto, um atleta zerado. O jogo é misto, a bocha é dividido hoje por gênero, então masculino joga contra masculino, feminino contra feminino. No rugby é misto, então entra mulheres para jogar junto com os homens, né? Então o jogo e ali ninguém respeita ninguém, tá? Para falar a verdade assim, elas jogam de igual para igual com qualquer homem e eles jogam de igual para igual como se fosse o adversário fosse homem. O jogo pra ser jogado. O jogo tá valendo, tá? E muitas vezes algumas equipes que tem os atletas feminino, muitas vezes elas saem melhor na partida. Não pelo respeito, não vou bater que é mocinha. Não é mocinha não, ela joga igual. Então eles não respeitam no jogo, tá? Já falo assim, mas depois é tudo amigo, tudo igual ali. Dentro do campo vale tudo. Saiu, somos amigos, estamos lá para defender. Tá todo mundo junto, todo mundo igual. Isso que é o bom do esporte. Tem muita troca de atletas, de equipes, né? São poucas equipes, né? Eles também não recebem um valor alto de salário, não tem nada disso, tem as bolsas, né? Algum patrocínio ou outro, igual eu falei. Então eles trocam muito de equipe. Eu recebi uma proposta em Brasília. Brasília tem 2 equipes. Em Campinas tem 2 equipes. Eu estou falando de 16 equipes no Brasil. Já falamos de 4 em 2 cidades. Estou falando de Campinas, aqui do lado, 2 equipes. 2 equipes em Brasília. Rio de Janeiro tem uma. São Paulo tem uma. Nossa, Bebedouro tem uma. Ribeirão Preto está montando outra. Então tem um Centro Paralímpico, que a seleção treina ali no Centro Paralímpico Imigrantes. Os treinos da seleção é feito ali, assim como os treinos do pessoal da bocha é feito ali. Não sei se você conhece o Centro Paralímpico. Todos os esportes paralímpicos, as seleções na maioria das vezes treinam ali. Está montando uma escolinha de rugby em Ribeirão Preto. Está iniciando agora um processo, uma construção do rugby em Ribeirão Preto, fazendo um misto já com atletas de Bebedouro, que está vindo para Ribeirão Preto. Tem uma equipe no Rio de Janeiro que fez um misto com uma equipe de São Paulo, que também cedeu alguns atletas para o Rio de Janeiro para construir uma equipe no Rio de Janeiro. Então, igual eu falei, essa amizade ela é muito contínua. Tá? Para ver, Bebedouro, Ribeirão Preto está ali mais ou menos uns 100 km, 150 km de distância, mas tem atletas que vão para lá para iniciar um trabalho na cidade de Ribeirão Preto. Formação. Uma formação para daqui 2, 3 anos. Então está tendo uma escolinha em Ribeirão Preto.
Está tendo uma escolinha em Vitória e outra em João Pessoa e uma no Rio de Janeiro. Então são 4 escolinhas de rugby em São Paulo, no Centro Paralímpico. A bola é igual ao do rugby normal? É uma bola de vôlei. A bola de vôlei. Como se fosse uma bola de vôlei. Uma bola, ela tem a mesma medida, então pode utilizar a bola de vôlei no rugby também. Mas é uma bola normal de vôlei ali. E o passar a bola? Porque no rugby... No rugby você tem que passar para trás. Para trás. Certo? O nome, ele não tem muito a ver com a modalidade regular do rugby que a gente conhece. Você pode passar a bola para frente. Você pode passar a bola normal. Tem a questão de tempo. Então você tem 10 segundos para atravessar a quadra. A sua equipe tem 10 segundos para atravessar a quadra. Certo? O que a gente chama de área no futebol, ou no futebol de salão, no rugby a gente chama de chave. Então, é uma área delimitada ali de 8 metros por 1,5 e ali é chamado chave. Como são 4 atletas, não pode entrar nem os 4 adversários, nem os 4 do time defensor. Tá? Então, você não pode ter 4 atletas da mesma equipe dentro da chave, porque senão é uma penalidade. Tá? O gol que a gente fala no futebol, no rugby chama try. Try. Então, passou ali, o atleta ele tem que passar a linha de try com a bola em poder dele. Ele passou, pisou com a linha, com a rodinha ali, pronto, já está valendo ponto. Já está valendo try ou o gol, né, que a gente conhece. E vale 6 pontos, 5? Não, vale um ponto só. Um ponto só. Tá. Então as regras elas são bem diferentes do rugby tradicional, né? Até o nome, muita gente questiona, mas por que rugby se não tem nada a ver com o rugby? Porque o rugby tradicional você faz o lançamento para trás e você corre conduzindo a bola. No rugby não, você pode conduzir a bola. Então não tem muita ligação, mas mais pelo impacto, e porque o rugby, ele foi iniciado o projeto dele no Canadá. Né? E o rugby tradicional a gente sabe que é da Austrália, da Nova Zelândia, daquela região ali. Então ela não tem muito a ver, mas pelo nome, pelo impacto e pelo tamanho dos caras, vamos chamar de rugby mesmo. É por isso que eu estava muito curioso, achei que porque assim, eu queria entender como funcionava, porque eu sinceramente eu não conheço. Tá. Você falou uma modalidade nova, eu acho que eu preciso pesquisar para entender mais. E por causa assim, o passar a bola, às vezes você falou pessoas amputadas, né? Esse processo de passar a bola acaba sendo um pouco mais dificultoso. Então é legal a gente ficar imaginando como funciona, né? A dinâmica do esporte, né? E aí a adequação, né? De cada um, como você falou da calha na bote, né? No rugby, até quando eu falei amputação, geralmente é amputação de membro inferior, tá? Mas tem amputação de dedo. Tem atletas que não tem nenhum dos 10 dedos. Tá? Então eles jogam com o toco da mão ali. Tem alguns que não tem as mãos. Não tem a mão ali, ele joga ali com uma luva. Então todo atleta ele joga com uma proteção, tá? Na mão. E às vezes a proteção ele pode chegar até o ombro. Porque tem atletas que têm amputação de meio membro superior. Tá? Então ele pode jogar de igual para igual com o outro. Pra gente encerrar, é assim, a gente tem a maleta que tem as bolas, são 6 de cada cor, mais a bola branca. Isso. A cancha, o espaço de jogo, como que ele seria? Da bocha? É da bocha. Então, da bocha eles são 6 metros de largura, tá? Se a gente for analisar, são 6 metros de largura. E 12 metros e meio de comprimento. Esses 12 metros e meio, o que é? É 2 metros e meio de boxe, que é onde o atleta ele pode ficar com a cadeira de roda. Então ele tem 2 metros e meio. Ele pode fazer um lançamento de cima da linha, quase, e posso fazer um lançamento lá de trás da cancha minha, do meu box. Tá? São 6 baias, ou 6 boxes, de 1 metro por 2,5. Então pode jogar até 6 atletas? Pode. A maioria da regra do jogo é jogo individual. Então é um atleta contra o outro atleta. Então se eu contar da esquerda para a direita, box 1, 2, eu utilizo o 3 e o 4. O atleta ele não pode ficar no 6 e o outro no 2. Não, tem que ser o 3 e o 4. O jogo ele é feito por equipe, por pares. Esse seria 2 classes funcionais. A classe BC3, que é essa que usa calha, e a classe BC4, que usa... que são pessoas com deficiência, com situações neurológicas, tá? Então aí eu jogo em pares. Aí eu uso a baia 2, 3, 2 e 4, 3 e 5. Então são pares. E equipes. Aí eu uso a classe BC1, que são paralisia cerebral, que depende de um auxiliar, e a classe BC2, com paralisia cerebral sem auxiliar. E aí eu uso todos os boxes.
Só que eu tenho 6 bolinhas, como que eu faço? Então, individual, 6 bolinhas para cada atleta. Pares, 3 bolinhas para cada atleta. Não é 4 e 2, são 3 para cada atleta. E no jogo de equipe, ou jogo de time, são 2 bolinhas para cada atleta. E tem a ordem, tem o tempo de lançamento. Então, cada classe funcional tem um tempo específico para jogar. BC1 tem 5 minutos, BC2 4 minutos, BC3 6 minutos e BC4 4 minutos. Então, a classe BC3, que é essa que joga com a calha, tem um tempo maior de lançamento, porque tem que montar a calha, tem que ajustar, tem tudo isso daí. E autonomia de jogo, estratégia de jogo, é só do atleta. Na classe BC3, o auxiliar, o calheiro, a pessoa que está ali auxiliando, ele não pode olhar nem para o jogo. Na classe BC1, que também tem um auxiliar, ele pode olhar para o jogo, mas ele não pode interferir na decisão do atleta. Então, assim, tem várias questões envolvidas nisso, que é dinâmica, questão comportamental, pressão de jogo, jogar contra o tempo, estratégia de jogo. O árbitro, ele tem uma raquete, como são bolas azuis e vermelhas, então ele tem uma raquete azul e vermelha, que ele vai mostrar para o atleta para saber se é ele ou se é o outro que vai jogar. Tem toda uma questão do fair play. Hoje é regra que o atleta saia do box para o adversário fazer o lançamento. Então ele pode ficar atrás do box. Mas antigamente não tinha isso. Há 2 anos atrás não existia essa regra. Então eu posso fazer, o atleta que vai lançar a bola vermelha, ele pode fazer o lançamento, e o atleta que está com a bola azul, o adversário, ele poderia ficar ali na frente atrapalhando. Questão de fair play, o cara recolhia. E no jogo, a maioria dos atletas tem essa questão do fair play. Eles vão voltar para trás. Hoje é regra porque fora do Brasil, internacional, ainda não existia muita questão do fair play. Sendo que no Brasil é hábito, é cultural ter o fair play. Então lá, a IABISFED, que é a Federação Internacional, incluiu essa regra também nessa modalidade. E teve a divisão de gênero, né? Até 2021 era gênero misto. Então, masculino tinha uma classe BC4, tinha masculino e feminino jogando junto. É legal da questão do fair play, porque é mais um ato inclusivo. Exato. O respeito, para a pessoa chegar ali, ela precisou que muitas pessoas respeitassem ela. Sim. E muitas pessoas acolhessem ela. Então, o fair play nada mais é do que um plus em toda essa questão do respeito, né? E se a gente for falar de bocha assim, a nível brasileiro, mundial, acabou ontem em Portugal uma etapa do Campeonato Mundial das 4 classes funcionais, individual e dos pares e equipes. O Brasil teve algumas medalhas de ouro lá novamente. O Brasil é a maior referência da bocha mundial, tá? No ano passado teve etapa mundial aqui em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Do rugby vai ter, não sei se eu posso falar, mas eu acho que eu vou deixar escapar, uma etapa do mundial o ano que vem aqui em São Paulo também. Que legal. Etapa do rugby mundial, então vem as melhores equipes do mundo, inclusive já vai vir equipe que foi medalha de ouro na Paralimpíada, que ainda vai acontecer agora em Paris. Que legal, o cara tá lá. Já estamos soltando os spoilers da vida. Spoiler aí. Mas assim, o Brasil ele é uma referência muito grande na bocha adaptada no mundo todo. Pela quantidade, é uma modalidade que iniciou paralímpica em 2008. De 2008 para cá, o Brasil teve de 5 Olimpíadas, ou 6 Olimpíadas, o Brasil teve medalha em todas elas. Das 4 classes funcionais, antes da divisão de gênero, então se a gente falar 10 de cada classe, seriam 40 atletas. O Brasil tinha 25, masculino e feminino junto. Hoje eu estou falando de 10 masculino em cada classe e 10 feminino em cada classe. Então, parei de falar de 40, estou falando em 80. Mas a gente subiu de 25 para 40, para 32, para falar a verdade. Então, ainda o Brasil ainda é o maior país que é ranqueado mundialmente. Temos ali algumas classes funcionais que eu tenho um atleta brasileiro que ganhou medalha de bronze agora em Portugal e medalha de ouro em equipe. Ele faz acho que 7 ou 8 anos que ele é o primeiro no ranking mundial dessa classe. Ele cai às vezes em um período do ano, porque na Ásia já teve uma etapa do campeonato asiático, então o asiático lá subiu, o coreano, o sul-coreano subiu um pouquinho, mas ele já chega logo. Então acontece muito isso daí.
Aqui no Rio de Janeiro, o Brasil foi medalha de ouro, foi medalha de bronze em outras classes funcionais. Então, o Brasil é muito rico no paradesporto. Legal. Muito rico mesmo. Marcão, foi um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Você quer complementar alguma coisa? Você deixou escapar algum assunto que você achou que era importante? Rapaz, você tem mais 2 horas aí? Eu tenho todo o tempo. A gente pode marcar uma outra, né? Sim, let's go. Bora lá. Pode ser. Bora lá. Pode ser. Mas assim, é um prazer tê-lo aqui. Você e sua família sempre tem um carinho muito especial. Apesar da distância, das vezes a gente traçar rumos diferentes, sim. mas a Vitória, que foi minha aluna, sempre é uma pessoa muito presente nas minhas lembranças, né? Como professor, eu acho que é bacana quando a gente vê a evolução dos alunos. Eu tô sabendo já por uns spoilers da vida que ela tá querendo cursar direito, né? Então, eu já ouvi falar isso aí também. Então acho que é legal da gente incentivar e dar asa, porque eu falo que a criança ela só não faz aquilo que a gente não mostra para ela. Exato. E mesma coisa a pessoa com deficiência. Então, se a gente souber as limitações que ele tem e a gente possibilitar caminhos que ele possa galgar outros espaços, ele vai conseguir. Com certeza. Uhum. Professor, eu só tenho a agradecer. Parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns pelo podcast. Parabéns pelos convidados que você está trazendo, que já trouxe e que trará. Trarei. Né? E tá na manga já. Bom demais isso. E a gente se coloca à disposição, mais uma vez. É sempre importante a pessoa que queira conhecer a modalidade. É bom procurar na internet, mas vai procurar se ali no seu município tem. Se no seu município tem, procura fazer uma vivência, procura ir lá conhecer em loco, como é o trabalho. Trabalhar com pessoas com deficiência é difícil? Não. Quem falou que é difícil? Vai lá trabalhar. É fácil? Também não é fácil, porque você também está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com situações. Lidar com pessoas mas não é gratificante. A gratidão que vem de todo esse trabalho é gigantesca. Então, excelente. São coisas que o dinheiro não paga. Então tem que vivenciar. Eu já trabalhei com inclusão, já fiz um processo, trabalhei em outros lugares antes da prefeitura. Você chega na sua casa realizado. Sim. É muito importante, é muito importante. Pra gente mesmo, como ser humano. Exatamente. E a gente se coloca à disposição. Beleza. Precisar, tamo junto. Marcos. Professor, valeu. Sucesso, obrigadão. Um abraço, hein? Pessoal, foi mais um episódio nosso Pode Ser. Tamo junto. Até a próxima.